Olá, boa noite. Camila. Boa noite, Camila. Camila, você é do quarto ou do terceiro? Eu sou do terceiro, professor. Agora que eu vi onde que aperta aqui para ligar o áudio, estava falando e não estava vendo que estava desligado. Desculpa, eu sou do terceiro. Do terceiro? Ah, você já é Isso. minha aluna, então. Sim, sou já. Ah, então tá bom. Que bom ter um rostinho conhecido. Eu acho que vai ter uma turminha aí do terceiro ainda, que vai entrar hoje. É, né? Vamos ver. O que eu vou fazer? Vou esperar no máximo mais 1 minuto por causa do nosso tempo. Oi, Lu, né? Porque a gente tem que gravar lá os 40 minutos e aí, enfim, né? Aham, certo. Mas eu acho que a turma já tá quase entrando já aí, pelo menos assim, que eu vi o comentário já no grupo, eles já estão já sabendo já, né? Então ele já deve estar para entrar. Oi, Lu, como estamos? Oi, Camila. Ah, o seu microfone está desligado. Eu não entendi, eu não sei quem falou oi, Camila. Fui eu mesmo, Camila fui eu. Falei, mas Oi? tem outra Ah, tá. Camila, Camila Ferreira. Ah, tá. Eu fiquei na dúvida disso. Eu falei, ó, será que eu respondo? De Tô novo. perdidinha aqui. Maria Levina, acho que eu não conheço, acho que é do quarto. Tá. O que a gente vai combinar então? Eu já preciso iniciar devido ao nosso tempo. E aí, nos minutos finais, para o pessoal do quarto semestre, eu me apresento, porque eu não sei quanto tempo isso vai demorar, né? Para todos entrarem, e aí eu preciso encerrar daí às 8, né? E eu vou fazer a apresentação da aula, e aí na mesma dinâmica que a gente sempre fez, né? Vocês podem interromper, perguntar se tiver alguma dúvida, e é só para mim cumprir um pouquinho esse cronograma, e aí nos minutos finais eu conheço aí o pessoal que é do quarto semestre, tá? Então vocês que são do terceiro, que eu já conheço, eu acho que a Maria Levina que eu tô conhecendo hoje, vai mais ou menos ficar sobre esse acordo, tá bom? Pode ser assim? Por mim, sim, pode sim, Eu professora. entrei agora. Então, beleza, vamos lá então. Professora, só uma perguntinha. Só Diga, funciona o site quando vocês logam? qual site? Não, o Zoom, por exemplo, eu só consigo. Sabe por quê? Porque toda vez eu fico tentando entrar desse jeito, aí nós vamos sempre perder, porque eu sempre chego atrasada, porque eu tento e não consigo. Não, é porque o que acontece? Vocês só vão entrar vocês podem até estar, mas eu não sei se vocês conseguem entrar sem o Não anfitrião, que sou eu. consegue. Aí, ótimo. Por quê? Por que eu tô dizendo que é ótimo?
Porque a gente tem um tempo de gravação. Então, a aula ela já entra gravando. E como o meu Zoom, acho que de todo mundo é gratuito, ele pode cair aos 40 minutos, entendeu? Então, por isso que a gente coloca entrar todo mundo quando o anfitrião entra, que é quem convida vocês para participar, no caso, o professor. Então, então, vocês entrariam antes e ficaria gravando, aí a gente perderia. Eu entendi. Só que eu falo assim, sempre a gente vai entrar com uns 2, 3 minutinhos de atraso, porque demora. Tá, eu vou tentar entrar, gente, no mínimo 1 minuto antes, para ser bem cravadinho, porque senão, se eu ficar esperando todo mundo entrar e todo mundo já sabe o horário, aí a gente perde esse tempo também, tá? Mas eu vou entrar assim, 19h19, aí eu tô entrando, tá? Então tá bom, então vamos iniciar. Que bom rever vocês, tá? As minhas carinhas amadas conhecidas, né? Que bom rever. Quem eu não conheço, é um prazer estar aqui com vocês, conhecer vocês, né? Espero que a gente tenha uma trajetória de muitas trocas nesse semestre e a gente vá se ajustando aí conforme vão indo as coisas, né? Mas enfim, estamos aqui, né, para fazer essas trocas, né? Vocês enquanto alunos aí, eu enquanto professora, e sempre a gente fazendo essa dinâmica aí de compartilhar as coisas, tá? E qualquer coisa vocês vão me perguntando. Deixa eu ir aqui. Isso, apareceu para vocês? Sim, né? Tá. Então, eu só preciso que alguém me dê um retorno, tá? De como, se eu perguntar alguma coisa, alguém se disponibiliza aí a pelo menos me dar o retorno. Cadê o Luiz, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Então, esse texto que eu escolhi, para quem já teve processos psicológicos 1, como se fosse uma retomada, né? Para quem não teve, mas fez desenvolvimento e fez psicologia da aprendizagem, né? Então, vocês já vão ter visto alguma coisa, então não é uma coisa inédita para vocês. Vocês já sabem o que é uma teoria histórico-cultural, vocês já sabem o que ela enfatiza que é a aprendizagem, né? Mas aí eu vou trazer para vocês agora um pouquinho mais voltado para a questão das funções superiores, que eles nomeiam como funções superiores, tá? Mas anda muito em conjunto, então, uma coisa que vocês viram. Vamos lá. Introdução, então, de maneira geral, para quem não viu a disciplina, né? É quando a gente vai estar trabalhando com as funções superiores, ou com as funções psicológicas, a nomenclatura, ou processos psicológicos básicos, memória, percepção, atenção, motivação, enfim, uma série de componentes aí que fazem a gente ter compreensão de algumas coisas que estão no mundo, né? E aí a gente vai ver hoje um pouquinho a partir dessa perspectiva teórica. Então, a gente agora lança para vocês... Peraí, vou estar trocando aqui. Uma questão norteadora. Essa questão norteadora, ela não é para vocês responderem, mas é só como reflexão sobre o tema, né? Então, a questão norteadora da aula de hoje, que é só para vocês pensarem, e que às vezes pode ser uma boa pergunta de prova, né? Tô pensando, porque a mediação e interação são conceitos fundamentais para a teoria sócio-histórico-cultural, né? Então, vocês já podem flertar sobre isso, porque vocês já viram algo aí dessa concepção teórica. Mas tá difícil. Vamos lá. Um pouquinho, então, da introdução, né? E aí, quem quiser contribuir, sinta-se à vontade. As funções psicológicas superiores, tais como atenção, memória, imaginação, pensamento e linguagem, e tantas outras que estão faltando, são organizadas em sistemas funcionais. Então, para essa concepção teórica, eles vão falar em sistemas de funcional, ou seja, eu tenho a inteligência, mas qual que é a funcionalidade dela? Né? Eu tenho a memória, mas por que ela serve, né? Então, a função desses sistemas e como eles interagem entre si, cuja finalidade é organizar adequadamente a vida mental de um indivíduo em seu meio. Né? Então, eles nos dão suporte para a gente ter uma compreensão de mundo, a partir do quê? Do repertório que nós temos disponível.
Na segunda metade do século, houve grande repercussão das teorias de 3 autores. O Jean Piaget, o Henri Vallon e o Lev Vygotsky, né? Que é onde a gente vai enfatizar nessa aula de hoje um pouquinho. Sobre a origem das funções superiores, baseado no estudo aprofundado da psicologia infantil. Então, a gente viu isso um pouquinho lá em desenvolvimento 1. O que eu vou pedir para vocês entrarem, e vocês avisem quem está entrando, para desligar o microfone, tá? Esses autores assumiam uma posição materialista e defendiam uma perspectiva genética ou evolutiva. Vamos lá. Então, no texto, ele vai trazer uns parágrafos para vocês, um pouquinho sobre a ideia desses 3 autores. E depois ele vai pegar o quê? Ele vai se aprofundar, né, junto com Vygotsky, Luria e Leontiev, que vai trazer um pouquinho mais dessa conotação da neuropsicologia, né? Então, Piaget tem uma tendência hiperconstrutivista, a ênfase é num papel estruturante e de caráter universal, que é uma das coisas que a gente vai ver lá na linha do desenvolvimento, né? Como que ele vê isso, então a gente se estrutura, a gente tem os estágios do desenvolvimento etário, né? E o que for determinado para determinado estágio, para aquela idade, espera-se que vários sujeitos se desenvolvam dessa forma, né? Então, esse que é o caráter universal. Então, até 7 anos, espera-se que uma criança se desenvolva, espera-se que ela tenha essas competências e essas habilidades, né? De acordo com o que ela já desenvolveu, certo? Isso é um caráter universal. Quando eu amplio, generalizo esse olhar para a maioria. Propôs uma espécie de embriologia de inteligência que a gente chama de psicogênese, que é quando a gente usa isso aqui mais em escolas, né? Quando a gente precisa ter um parâmetro para o desenvolvimento da aprendizagem do sujeito. Então, a psicogênese ela é muito utilizada dentro das instituições escolares, principalmente da prefeitura e do estado, né? Discutia a posição de Piaget, né, Vallon, então ele fez uma crítica aí ao que Piaget propôs. Só coloque aí no bate-papo para o pessoal desligar. O primeiro exercício que ele passou para mim, que eu fui fazer, fazer aquele que deita assim e coloca a perna assim, né? Para esticar assim. Aí ele colocou, acho que uns 40, 50 quilos. A hora que minha perna veio, assim, eu levei de tudo. Ele segura. Qual que eu rodei só hoje, ó. 8 quilômetros. Nas 2 da manhã cedo. Deu, pessoal? Valeu. Obrigada. Bom, coisas que acontecem, né? Então, ele discute a posição de Piaget, enfatizou a importância da vida emocional e o relacional no processo psíquico. Então, isso que a gente discute um pouco mais hoje com facilidade, do quanto a emoção e a relação interferem em processos de aprendizagem ou nas funções cognitivas, ele propôs. Então, para a gente hoje isso é muito mais tranquilo. Na época, a gente trabalhava como se fossem coisas que não eram mediadas também pela emoção, né? E a gente sabe que o quanto o cognitivo e a emoção, uma interfere na outra, né? Por exemplo, na terapia cognitiva, por exemplo, a gente trabalha muito isso, né? Problematizou a relação entre emoção e consciência, ressaltando que a vida intelectual pressupõe a social. E Vygotsky, né, que é um pouquinho mais a pegada desse artigo, né? Ele teve contato com as obras de Piaget, embora ninguém remete a ninguém nos textos. Embora tesse elogios a ela, em muitos aspectos também a criticou. Considerou que Piaget não deu importância à situação social e ao meio, né? E aí ele destaca ou contribui para as dimensões que antes a gente não olhava, que eram as interações culturais, sociais e a historicidade do sujeito, a partir desses 2 componentes. Então, Vallon, ele deu essa dimensão emocional para a gente, né, para a gente considerar isso, tanto no processo que a gente chama mais de aprendizagem, né, e aí Vygotsky, ele contribui com a questão cultural e social, né, e a historicidade do sujeito. Então, a teoria sócio-histórica, então, ou teoria histórico-cultural, enfim, de acordo com
com essa teoria de Vygotsky, a origem das mudanças que ocorrem no homem ao longo do seu desenvolvimento está vinculada às interações entre o sujeito e a sociedade, a cultura e a sua história de vida, além das oportunidades e situações de aprendizagem, né? Então, tudo isso, de alguma maneira, contribui para promover situações de aprendizagem, né? Então, para ele, é de fora para dentro, né? E aí, se a gente pega um pouquinho mais de Piaget, é de dentro para fora, né? Bom, destaque para a interação, né? O sujeito é portador de mensagem da própria cultura. E aí eu lembrei na aula de manhã que quando a gente dá aula para EJA, por exemplo, o sujeito ele já vem de um mundo letrado, né? E aí lá ele se apropria do código que nós utilizamos, né? Então ele alfabetiza. Mas ele já porta várias mensagens e significados que no qual, na cultura, no contexto, ou enfim, na comunidade no qual ele está inserido, né? Bom, destaque para os signos e aos diferentes sistemas semióticos, que é o estudo da construção de significado. Então, a comunicação, para essa perspectiva teórica, é muito importante, que é um instrumento de organização e de controle para o comportamento individual. Bom, as funções superiores, então, não poderiam surgir e constituir-se no processo do desenvolvimento sem a contribuição construtora das interações sociais, né? O sujeito se constitui uma dialética em sua história e a cultura e sociedade. É um processo em que o sujeito participa ativamente da construção do seu círculo de interação, modificando e provocando ou promovendo transformações nesse contexto, né? Então, para essa teoria, o sujeito é ativo. A partir do momento que as coisas elas chegam ao sujeito, os estímulos chegam a ele, ele também tem condições de promover mudanças no ambiente, de modificar o ambiente, né? E aí quando ele diz que, de alguma maneira, o sujeito ele se constitui por essa dialética e as funções superiores só existem por esse movimento, é quando a gente pega aqueles estudos bem iniciais, quando a gente queria fortalecer a ideia da interação da cultura e da sociedade, quando a gente pegava aquelas crianças que não tinham se desenvolvido com humanos e quanto eles não tinham o prejuízo na área da linguagem, o prejuízo na área da inteligência, na área das emoções. Então, de alguma maneira, a gente só se constitui enquanto homem dentro dessas trocas e com o homem, né? Através dos instrumentos, que é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, que já viu, só vai estar relembrando. Então, alguns conceitos que são importantes para a mediação, ou para a teoria, que a mediação é uma delas, né? Ação onde a relação do homem com o mundo não é uma relação direta, mas é uma relação mediada por sistemas simbólicos, elementos intermediários entre o sujeito e o mundo. Então, a gente entra no mundo estruturado, cheio de significados, cheio de símbolos, né? Cheio de signos, como ele chama. E a partir desse momento a gente vai se apropriando de tudo isso e tudo isso mediado por esses signos e por instrumentos. Então não é só eu e você, mas entre eu e você nessa relação que a gente vai construindo, que a gente também pode chamar depois. Ué, será que está acontecendo hoje? Caiu. Tem um monte de gente querendo entrar e não está conseguindo. E o meu professora. Oi. Olha, esse Zoom não é bom, gente. Não é bom esse Zoom. Tem vários alunos da minha turma que não estão conseguindo acessar a aula, porque aparece ID inválido. Sabe o que vocês podem fazer? Encaminhem esse ID no WhatsApp da turma que vocês conseguiram, porque é o mesmo, tá? Então, já tentamos encaminhar o ID, já tentamos encaminhar o link e eles não estão conseguindo entrar. E vocês conseguiram entrar? Sim. Eu não sei se porque a gente começou antes, bem no início da aula, não sei. Eu só consigo entrar colando no Ctrl+V no navegador, entendeu? No ID não entra de jeito nenhum. Não entra porque ele não entra como link para vocês. Entendeu? Então, toda vez vai ter que entrar no web, colar, Ctrl+V, não, Ctrl+C, depois Ctrl+V no navegador. Só assim que vai funcionar. Dá essa dica lá para o pessoal, então, por gentileza. Porque, assim, se a gente disponibiliza... Como a gente só pode utilizar pelo Mentor, então, a gente não tem um local de link que cabe aquele link daquele tamanho, entendeu? A gente tem que ver isso ainda. Se fosse pelo WhatsApp, ou pelo WhatsApp, seria mais tranquilo. Então,
Não sei o que a gente poderia fazer nesse sentido. Só que é uma coisa interessante, porque alguns conseguiram e outros não. Se você conseguir, Maria, passar para eles essa informação, por gentileza. E já caiu aqui, eu não sei o que está acontecendo. Vamos voltar aqui. Bom. Ixi, Maria. Ixi, Maria. Deixa eu ver aqui que ele está indo. Não estou conseguindo nem... Deixa eu só tirar aqui. Aqui. Tá. Aí, volta. Oh, meu Deus do céu. Bom, eu falei da mediação, né? E aí a gente está aqui continuando na formação de conceitos, né? Para essa teoria, então, ela concebe que a linguagem não exerce apenas o papel de instrumento de comunicação, uma vez que esta permite ao homem formular conceitos. E também, né, abstrair e generalizar a realidade através das atividades mentais complexas. O que isso quer dizer? Que, de alguma maneira, dependendo do desenvolvimento da idade que nós estamos, a gente precisa muito mais do concreto. E aí, conforme a gente vai se apropriando desses signos, né, desses significados, a gente vai entrando nessas atividades mentais complexas. De que maneira? Então, acho que eu já tinha falado isso, por exemplo, uma xícara, né, que está aqui. Então, quando eu estou num desenvolvimento e numa idade, na fase de desenvolvimento de certa idade, eu preciso explicar para a criança que isso aqui é uma xícara. E qual que é a função dela? Como é que escreve xícara? Enfim, como é que faz a leitura de xícara? E se ele vem em algum lugar, isso daqui vai ser uma xícara. Não vai ser um copo, não vai ser uma caneca. Isso aqui é uma xícara. Chega no momento de vida ou de estágio do desenvolvimento, que não é vida, mas do estágio do desenvolvimento da criança, que ela não precisa mais ver toda vez que isso aqui é uma xícara. Quando a gente falar para ela pegar uma xícara ou aonde está uma xícara, ela vai saber mentalmente que isso aqui é uma xícara. Entende? Então, é quando eu já estou utilizando do simbólico. E tudo que eu preciso me apropriar desse sistema de significação, ali já está formado. E eu consigo fazer essas associações, sem precisar pegar uma xícara. Mas aí, quando a gente está lá na neuropsicologia, a gente vê uma criança com dificuldade, a gente vai entender bem o que é isso. Quando a criança tem teria que ter um desenvolvimento esperado, ou habilidades e competências esperadas, às vezes ela não tem. Né? Quando você pergunta, cadê uma xícara? Ela vai ter que ir atrás de uma xícara para ela falar que isso aqui é uma xícara. Então, se ela descrever uma xícara, ela às vezes tem dificuldade, ou ela tem dificuldade de fazer. Essas associações, de maneira geral, que são voltadas para o simbólico, ela utiliza muito mais do concreto. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando com um autista, é mais ou menos por essa via. Né? Quando a gente está trabalhando, às vezes, com um DI, com uma pessoa com déficit intelectual, é mais ou menos, às vezes, por essa via. Tá? Gente, ainda continuam com a dificuldade de entrar? Pessoal, vocês estão por aí? Sim. Professora, pelo jeito, sim. Algumas pessoas conseguiram e outras não, mas... Eu ainda estou. Ok, então. Bom, vamos lá. As crianças, desde o nascimento, estão em constante interação com os adultos, que ativamente procuram incorporá-las às suas relações e à sua cultura. Então, como é que isso acontece, essa mediação com as crianças? Então, a gente sabe que ela se desenvolve com o adulto é um mediador, o par é um mediador, o instrumento é um mediador, o signo é um mediador para o desenvolvimento dessa criança. Né? Para os adultos, então, a gente sabe que de alguma maneira, permite que os processos psicológicos mais complexos tomem forma, primeiro interpsiquicamente e em seguida intrapsiquicamente, mas eu percebo que essa dialética também acontece com as crianças e para essa concepção teórica independe da idade, né? Então, de alguma maneira, ele já está com o biológico desenvolvido, né? Então, nesse sentido, ele pode falar
mais inter do que intra, porque a gente vai organizando no desenvolvimento das crianças o inter e o intra, porque a gente tem que estar, quando a gente trabalha com desenvolvimento potencial, isso. A idade que permite eu trabalhar com a zona de desenvolvimento potencial para que eu estimule, vá apresentando o que é possível, né? Porque tem atividades que, dependendo da idade, a criança não vai conseguir se desenvolver, né? Então, na adultez, isso já está desenvolvido. E aí a gente só vai promovendo essas atividades mais complexas, mas sempre de fora para dentro. Bom, deixa eu ver aqui. Através da apropriação dos meios historicamente determinados e culturalmente organizados de operações das informações, fala e ação em determinado momento do desenvolvimento se convergem. Esse momento é de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual, que dá origem às formas puramente humanas de inteligência. E ele apresenta um pouquinho no texto a ideia de síntese, né? Que é quando ele fala que a partir dessas relações do desenvolvimento em sociedade, enfim, e através da linguagem, surge algo novo, que é inédito. Né? Então, é através disso, pela mediação da linguagem, que a gente vai construindo algo novo. Então, por exemplo, eu trocando com vocês algum tipo de conhecimento, partindo de algo que vocês já têm, apresentando algo novo, a gente vai fazendo as trocas e com isso vocês vão reformulando e vão surgindo novas sínteses. Então, por isso que, por exemplo, o movimento da psicologia é muito isso. A gente sempre está discutindo coisas, né? A gente, de alguma maneira, lê, por exemplo, textos e a gente, o que você entendeu? O que você entendeu? E a partir disso a gente vai tendo trocas e ampliando esse entendimento. E aí vão surgindo novas sínteses. E a gente sempre vai estar nesse movimento de estar reformulando, né? O significado deve ser entendido tanto do ponto de vista semântico como psicológico, componente indissociável da palavra, sem o qual esta seria um som vazio. Então, ela tem uma função comunicativa e uma função representativa, né? E ele coloca um instrumento também como um elemento chave, né? Então, a gente tem as ferramentas que a gente utiliza hoje, a tecnologia, né? Assim como anteriormente foram outras, que de alguma maneira também promoveram no homem um desenvolvimento e com isso o homem também promove a modificação no meio, tá? Então, o instrumento é um elemento interposto entre o trabalhador e o objeto de seu trabalho, ampliando as possibilidades de transformação na natureza. Analogamente aos instrumentos, os signos são meios auxiliares do campo psicológico, são os instrumentos da atividade psicológica. E aí, Luria, ele de alguma maneira traz as regiões de onde se trabalha, né? Então, ele traz um pouco do aspecto topográfico, né, dessas áreas da linguagem. E aí ele coloca o quê? Que eu fiz só uma traduçãozinha básica, né? Porque ele traz bem a região mesmo. Então, o diencéfalo age como um centro primário para o processamento de informações sensoriais e de controle autonômico. A região temporo, né, parieto-occipital é responsável, ao mesmo tempo, pelas inteligências lógico, matemática, linguística e espacial, e o lobo frontal são essas as estruturas que vão determinar nossos comportamentos, pensamentos e emoções. E aí vem várias conclusões, enfim, nesse texto. É um texto bem curtinho, tá? Bem gostosinho de ler, mas é só introdutório mesmo. Então, de acordo com Leontiev, no homem, a formação desses sistemas funcionais, especificamente humanos, ocorre como resultado do domínio de instrumentos, meios e operações, acrescentando que tais sistemas nada são além de operações motoras externas e operações mentais, né? Por exemplo, lógica, sedimentadas e consolidadas no cérebro. Então, se não tiver um sistema funcional mediado por signos, como ele traz, pela linguagem, enfim, uma série de coisas, as atividades mentais seriam somente atividades mentais, que ele quer dizer. Então, seria puramente biológico. Então, é como se eu tivesse também, de uma maneira, como fala, mais simbólica, dando uma compreensão sobre essas funções aí, né, desse sistema funcional dos aspectos cognitivos. Bom,
As funções superiores, então, se desenvolvem quanto à sua estrutura, conteúdo e complexidade na relação que estabelecemos com as pessoas e com a cultura, né? Suas origens são, portanto, de natureza social e respondem, diferentemente do que ocorre em outros animais, a estímulos criados, né, que são os signos, e não apenas estímulos dados, né? Então, ele fala que as funções, elas têm uma origem social e não é biológica, né? Então, elas só são promovidas porque a gente está em contato com esse social, com essa interação, senão de nada serviriam, né? Se não tiver esse conjunto de signos aí, significados para a gente dar conta, né? Essas habilidades são atividades mentais internas, organizadas em sistemas funcionais, emergido da atividade prática. Então, da prática, a gente se organiza também as atividades internas, né? Desenvolvida na sociedade humana com base no trabalho, formando-se aí no curso da ontogênese de cada pessoa, de cada geração. Então, dependendo do histórico do sujeito, né? Por fim, destacamos, agora eu vou ficar trocando de lugar, a interação e mediação através dos instrumentos de trabalho que ocasionam novas estruturas sociais, novos instrumentos, né, do pensamento suscita o aparecimento de novas estruturas cognitivas. Então, esse movimento do quê? A partir da interação. Então, a partir da interação, junto com que ocorre uma mediação, eu tenho novos instrumentos que surgem novas estruturas sociais e com isso vão o quê? Aparecer novas estruturas cognitivas, né? Desse modo, o ser humano, relacionando-se com o mundo e a coletividade, meu Deus, vai terminar. Atualizar. Gente, a gente tem que dar conta desse Zoom, hein? Meu Deus. Vamos lá, voltando. Desse modo, o ser humano relaciona-se com o mundo e a coletividade. Professora, mas após terminar, você vai liberar aquele vídeo lá que está travado, né? Ah, beleza. Não sei, tem vídeo travado lá? Tem, professora, porque é porque assim, a Jaqueline falou que sempre as aulas vai ser gravada e vocês vão postar após a aula, né? Eu vi que você já postou, só que eu tentei entrar, fala que não é permitido. Eu li o que você passou hoje, esse texto aí de 6 folhas do Piaget, Vygotsky, li os 24 slides, e quando eu fui tentar entrar no vídeo lá do YouTube, fala que está gravado, que precisa de permissão. Sério? Aí eu pensei, se precisa de permissão... então tá, já sei o que é. Após a aula. Não, eu já sei o que é. Apesar que a Jaqueline mandou um vídeo que vai ser na aula dela de amanhã e eu já consegui abrir hoje. Acho que ela já liberou para nós. Eu acho que é porque eu coloquei privado. Eu pensava que privado vocês teriam acesso porque eu disponibilizei o link. Eu vou dar uma olhada nisso. Então, olha, professora, porque assim, nós precisamos, porque a gente sempre chega um pouquinho atrasado, 2, 3 minutos então, até chegar. Só um pouquinho, Levina, que eu não terminei. Aí depois a gente disponibiliza a aula. Tá? É porque vai acabar o tempo aqui. Tá, obrigada. Tá? Mas eu vou só para avisar mesmo. Olhar isso, fica tranquila. Tá privado lá. Desse modo, então, o ser humano, relacionando-se com o mundo e a coletividade onde vive, vai construindo seu conhecimento através de uma interação mediada, então, por diversas relações intra e inter. Tá? E aqui, o que eu vou apresentando para vocês? É só um resuminho mesmo de tudo que a gente viu. Ele vai, então, falar novamente da ênfase de Piaget, então, né, que ele coloca como se as funções superiores fosse algo que se desenvolvesse, como ele coloca aqui, autoestruturante. A gente sabe que, para a perspectiva histórico-cultural, isso não acontece, né? Que ela é uma função que, de alguma maneira, é desenvolvida pelo social, né? E aí ele coloca aqui, embora não se discorde de que a atividade do sujeito seja básica para este fim, há razões para se crer que as origens da vida consciente, do pensamento abstrato, devem ser procuradas na interação do organismo com as condições de vida social e nas formas históricos-sociais da vida da espécie humana. Então, ele retoma tudo isso, né, que eu já passei para vocês, e aí essas funções superiores, né, elas são mediadas pela linguagem e estruturados em uma localização, não é estruturado pela uma localização que a gente chama de topografia, né? Não tem não é só o topográfico, mas um sistema funcional dinâmico historicamente mutável. Então, conforme os estímulos vão aparecendo, a gente vai ressignificando tudo isso.
E aí, enfim, eu ia fazer um link com uma aula que nós tivemos em desenvolvimento, mas, enfim, é só vocês tendo contato para eu lembrar quando a gente tem algumas atividades desenvolvidas e o sistema límbico também se desenvolve, né, em homens na função parental, e antes acontecia só em mulheres, então por isso que ele fala que também é dinâmico, historicamente mutável, né, a gente já tem a promoção disso, por exemplo, na área do afeto. A linguagem é um instrumento do pensamento humano, uma vez que se apropria de conceitos e signos e o plano da consciência não pré-existe, mas se constrói e tem sua origem na vida social, tá? Então, vamos lá. Deixa eu interromper compartilhamento. Gente, então muita gente não conseguiu entrar. Eu vou ver. Então, eu vou ver que o vídeo tá mesmo como privado, só que você precisa Isso, ter professora. acesso. Eu ia falar do vídeo para ela não esquecer, porque Fica ela fala tranquila. não permitido. Tá. Eu vou... É porque eu não queria que ficasse público. Eu pensei que quem eu disponibilizasse o link podia assistir, então não pode. Não pode, você não tem que disponibilizar. Tá? Já está compartilhado, tá? Aí eu só vou trocar lá. E aí eu vou gravar essa aula, já está sendo gravada e depois eu coloco para vocês. Tá bom? Alguma dúvida? Alguma questão que ficou, gente? Não, tudo bem por aí? Por mim também não. Por enquanto tá tranquilo. Julie? Isso. Tudo bem. Então a gente vai se conhecendo devagarzinho, né? Que pena que as aulas são muito corridas, acho eu, e aí acontece uma série de coisas que a gente está aprendendo aqui, tá? E aí a gente se vê semana que vem de novo, tá, pessoal? Tudo certo, então. E aí eu já vou entrar lá, vou ver o que é isso do vídeo privado, mas aí eu acho que eu já sei o que é. E aí gravando também eu já disponibilizo a aula para vocês. Tá joia? Joia. Então tá bom. Vejo vocês semana que vem. E o pessoal conseguiu arrumar a questão do link? Para entrar na aula? Não, na verdade, não conseguiram entrar mesmo. Depois eles vão ter que assistir lá pelo mentor, né? Quando a aula estiver disponível. Tá bom, então. Daí a gente tem que ver o que é isso. Vou conversar depois com a Jaque, ver o que a gente consegue fazer. Mas professora, assim... Oi. Para eu entrar, eu tive que logar no mentor com uma conta que eu tenho. Só assim eu consegui entrar, senão não entra. As pessoas têm que logar com uma conta. Primeiro eu tenho que logar com uma conta delas ou criar uma conta. Depois colocar o login da aula, senão não funciona mais não. Ah, entendi. Então as pessoas não têm o Zoom, é isso? Tem o Zoom, mas precisa ter uma conta no Zoom. Ou utilizar uma conta Google, eu não sei se o Face dá também, mas precisa ter uma conta. Se pegar aquele código que a senhora passa e colocar lá para a gente, vai dar erro mesmo. Vai dar que não existe. Então tem que logar, fazer o login da conta, depois entrar na sala. É como assim, você entra na faculdade, depois você vai para a sala de aula. Entendi. Então, Eduardo, comunga essa ideia para todo mundo para poder explicar, porque assim, uns entrarem e outros não. De manhã não teve problema nenhum, a gente conseguiu com todo mundo. Mas pode ser que tenha algo a ver com isso. Quem entrou não é da minha turma, é da outra sala. Não. Então, é da minha turma. É da minha turma. Eu vou falar com eles sobre isso, sobre essa questão, né? Explicar para eles. Mas, professora, uma outra dúvida. A professora Jaque havia dito que o professor Leonardo, né, estava tentando ver lá com a FACIP de Sinop, se eu não me engano, se a gente ia conseguir voltar a utilizar o Team Link. A senhora sabe se tem resposta quanto a isso? Porque ele é bem melhor. Julie, realmente, eu tô igual vocês. Bem melhor mesmo. Provavelmente a gente vai saber quase todo mundo junto, sabe? Porque até agora eu nem estava sabendo dessa proposta,
Por enquanto, para a gente só foi dito que nós temos que utilizar o Zoom e a gente está tentando se adaptar ao que foi solicitado. E aí, provavelmente, se tiver isso, eu nem estava sabendo que existiria essa possibilidade. Aí a gente vê como é que as coisas vão, né, se dar a partir de então. Tá bom, combinado. Tá bom? Eu realmente não sei. Se eu soubesse, falaria para vocês. Mas falem com a Jaque, que ela provavelmente vai sanar mais essas dúvidas que eu. Isso daí deve ser por algum motivo, por alguma forma de gravação do vídeo, linkado com um mentor, alguma coisa nesse sentido, e o outro talvez não dê para fazer isso. Penso eu. Eu não sei muito bem também. Mas eles poderiam comprar a licença disso daí. Não é caro para a faculdade, e por conta de uma mixaria, eles estão fazendo nossa aula ir lá para baixo. Eu estou para mudar de faculdade por conta disso. E aí, Eduardo, por um triz. Converse com a Jaque sobre isso, tá? Isso aí eu concordo plenamente, porque eles estão recebendo, nós estamos pagando, e já estão economizando com a energia que nós estamos usando em casa, os professores estão usando o material dele, nós estamos usando nosso material, e ainda não tem nem como interagir, as aulas são muito curtas, não é os professores, é você. Tá de parabéns, professora, se eu gostei, eu já até li o seu texto, mas assim, não tem tempo da gente nem interagir, gente, isso é um absurdo. Ótimo. Vai acabar meu tempo, é horrível isso, mas o que eu quero? Levem tudo isso para a Jaque, tá? Porque isso endossa algumas coisas. Sim, eu já mandei, professor, mas nós temos que ser unidos, né? Todo mundo reclamar. Eu mandei particular, que a gente está pagando, e assim, gente, o que é uma licença para eles? É muito pouco essa aula aí, né? Não depende de vocês, mas eles